Olá! Hoje a gente vai decodificar um sentimento que muita gente conhece, mas que poucos entendem de verdade. Vamos falar sobre aquele riso que escapa não por alegria, mas por algo muito, muito mais profundo. E a pergunta que guia a nossa conversa é essa. Uma pergunta que talvez já tenha passado pela cabeça de muita gente num momento de desconforto, sabe? Numa conversa difícil, numa situação social meio esquisita. Vamos mergulhar nisso? Porque existe um momento muito específico, quase imperceptível, Que acontece logo depois que esse riso forçado vem à tona. E é um instante que pertence só a quem riu. As outras pessoas não veem, não sentem. É um segredo que dura uma fração de segundo. A sensação é exatamente essa. É como se a máscara da alegria caísse por um instante e o que sobra é essa sensação oca, um eco silencioso que ressoa por dentro. E junto com esse vazio vem aquele monólogo interno, sabe? Eu não queria ter rido. Eu só não sabia o que fazer. É uma tentativa de justificar para si mesmo uma reação que pareceu totalmente fora de controle. É a voz da nossa própria confusão interna. Então, o ponto crucial é este. Esse momento de silêncio interno, esse microsegundo de vazio, ele é a chave para tudo. Porque é exatamente ali, nesse espacinho escondido, que a verdadeira razão do riso se revela. E a verdade é essa. O riso nervoso não tem nada a ver com algo ser engraçado. Ele é, na verdade, uma resposta direta ao medo, um mecanismo de defesa disfarçado de leveza. Mas que medos são esses? Geralmente são medos bem sociais. O receio de ser mal interpretado, de parecer estranho, de deixar a própria vulnerabilidade exposta, o medo de que alguém perceba o nosso desconforto. O riso, então, vira um escudo. A origem disso, muitas vezes, vem de um lugar no passado onde ser honesto sobre os sentimentos não era uma opção. Lugares onde dizer "isso me deixa desconfortável" ou "eu não sei como reagir" simplesmente não era seguro. Então a mente cria uma rota de fuga. Primeiro vem o desconforto ou a insegurança. Depois, a incapacidade de colocar isso em palavras. E aí, finalmente, a solução padrão: rir. Rir para suavizar, para desarmar a situação, para sobreviver àquele momento. Ok, até aqui a gente entendeu o riso como uma resposta ao medo. Mas dá para ir um nível mais fundo. Tem uma raiz ainda mais fundamental para essa reação. E aqui, a gente chega num ponto essencial. Não é apenas sobre medo, é sobre deslocamento. O riso nervoso aparece quando uma pessoa perde o seu senso de lugar em uma situação. E o que significa perder o senso de lugar? É aquela sensação de ser um ator que não recebeu o roteiro, de estar num palco sem saber qual é a sua fala. É o sentimento de ser um completo intruso naquele espaço. E nesse estado de deslocamento, o riso ou o sorriso vira uma ferramenta. Ele se transforma nessa ponte frágil entre quem a gente é por dentro e esse mundo externo que, naquele momento, parece intimidador, imprevisível, um pouco assustador. Agora, vamos pensar um pouco mais. Se toda essa dinâmica já acontece numa interação de um para um, ou até quando a gente só se sente observado, o que acontece quando essa sensação é multiplicada? O que acontece no meio de um grupo? Pensa na pressão. Num grupo, não é só um olhar. São vários. Não há uma opinião. São muitas. As energias, as expectativas vêm de todas as direções ao mesmo tempo. A sensação de exposição é imensa. E a pergunta que fica, a pergunta que nos leva ao próximo nível dessa investigação é esta. Por que, mesmo no meio de pessoas, mesmo tentando criar conexões, a sensação de estranheza e de deslocamento ainda persiste com tanta força? Encontrar a resposta para esse desconforto em grupo é a próxima peça do quebra-cabeça. E é exatamente para lá que a nossa investigação segue agora. Sabe aquele riso que surge do nada, bem na hora errada? A gente vai mergulhar hoje num comportamento que todo mundo conhece, mas que quase ninguém entende de verdade: o riso nervoso. Aquele que aparece justamente quando nada tem a menor graça. E se a gente virasse essa ideia de cabeça para baixo?
A grande questão que vamos explorar aqui é essa. E se esse riso, que parece tão sem jeito, não for uma falha social, mas sim um mecanismo de defesa, um instinto de proteção super antigo? Pensa só, um momento sério no trabalho, uma notícia ruim, até um velório. São situações em que o riso simplesmente escapa, quase contra a nossa vontade, né? E o contexto é o oposto de engraçado. É aí que ele aparece. Muitas vezes, o gatilho é algo assim. Alguém faz uma pergunta que pega a gente de surpresa, que deixa a gente meio, exposto, sem saber o que dizer. Ou então é aquele silêncio constrangedor. A conversa simplesmente morre e a tensão no ar fica quase palpável. Aí, o corpo reage, desesperado para preencher aquele vazio com alguma coisa. E claro, tem o olhar da outra pessoa, aquele olhar que faz a gente se sentir julgado, sabe? Analisado. A vulnerabilidade é quase física nesse momento. E aí, antes mesmo de dar tempo de pensar, o riso vem. É um reflexo, super rápido, totalmente automático, fora do nosso controle. E quase sempre soa, bem, incrivelmente esquisito. Tá, mas por que isso acontece? A resposta é muito mais profunda do que só timidez ou falta de jeito. A gente está falando de um instinto de sobrevivência. Algo que está gravado lá no fundo da nossa psicologia. Olha só esse contraste, é aqui que está o pulo do gato. É muito fácil pensar que é só timidez, né? A pessoa é sem jeito, mas a verdade é muito mais interessante. É um instinto de sobrevivência puro, em plena ação. Uma herança dos nossos ancestrais. E esse é o ponto central. Essa risada não tem absolutamente nada a ver com felicidade. É uma ferramenta que o nosso cérebro mais primitivo usa para nos ajudar a passar por situações que ele enxerga como socialmente perigosas. Para entender como esse instinto funciona no nosso dia a dia, vamos pensar numa metáfora. Pensa no riso nervoso como uma espécie de armadura social, uma armadura invisível que a gente veste. Exatamente isso. O riso se torna uma armadura social, uma barreira que a gente levanta sem nem perceber para se proteger quando se sente mais vulnerável. Mas o que essa armadura está tentando dizer? No fundo, são pedidos de socorro silenciosos. É a nossa mente falando, sem palavras, por favor, não me ataca, não me exponha tanto, ou vamos manter isso leve porque eu não tô dando conta da pressão. O riso nervoso, nesse contexto, funciona como uma máscara social. É uma defesa para esconder o desconforto, uma tentativa de evitar um conflito ou simplesmente não parecer um problema para o grupo. Ok, tudo bem. Mas o que exatamente ativa essa armadura? Que tipo de ameaça faz o corpo usar um reflexo tão estranho como esse? Aqui é crucial entender uma coisa. Não estamos falando de um perigo físico. A mente não está reagindo a um leão na sala. Ela está reagindo a um risco sutil, um risco puramente emocional. E esses riscos, olha, todo mundo conhece. O medo de ser julgado, a ansiedade de ser mal interpretado, o pavor de parecer inadequado, ou aquele branco que dá quando a gente simplesmente não sabe o que dizer. Qualquer uma dessas coisas pode disparar o alarme interno. Mas o que será que conecta todos esses medos? Pois é, existe uma raiz psicológica ainda mais profunda que explica por que o riso nervoso aparece. Essa ideia aqui é a peça que faltava no quebra-cabeça. O riso não é aleatório. Ele surge no momento exato em que a gente perde o nosso senso de lugar. Ou seja, quando a gente não sabe mais como agir ou qual é o nosso papel naquela interação social. Imagina isso como uma cascata. Primeiro vem a confusão. Como eu devo agir? Depois, a incerteza. O que eu deveria falar? E nesse vácuo, nesse espaço vazio, o corpo entra em modo de emergência. E o riso é ativado como uma tentativa desesperada de sobreviver socialmente. Então, em vez de encarar o riso nervoso como um erro, como uma gafe, a gente pode entender ele como um mecanismo de orientação. É o corpo tentando achar o equilíbrio de novo,
mandando um pedido silencioso por um lugar seguro no meio daquela tempestade social. No fim das contas, tudo se resume a isso. Não se ri porque algo é engraçado. Ri-se para sobreviver socialmente. É um impulso que vem da nossa necessidade mais básica de se sentir seguro e aceito. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o nosso corpo desenvolveu um reflexo tão complexo, tão automático, só para evitar a exclusão social, o que isso diz sobre o quão profunda, o quão essencial é a nossa necessidade de pertencer?